Oi, gente, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai trabalhar o tema terrorismo, tá? E vê só, esse é um tema que é muito cobrado nos vestibulares e é um tema que eu acho extremamente relevante a gente dar uma conversada sobre, porque a mídia ela meio que passa para vocês algumas informações, alguns dados que são meio errôneos, né? São meio equivocados. Como por exemplo, normalmente o aluno me pergunta: olha, Toshi, é todo terrorista é muçulmano? Todo muçulmano é terrorista? E a minha resposta é sempre a mesma: não, não, isso é errado. Ah, é porque eu vejo no Jornal Nacional, eu vejo nas redes sociais, vejo na internet os ataques terroristas e tal, e sempre tem um muçulmano no meio e tal. Veja, gente, eu particularmente acho fascinante a religião muçulmana, o islamismo. Ah, o islamismo não prega violência, o islamismo não prega morte, muito pelo contrário, o islamismo prega fraternidade, amor ao próximo. Né? O Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, é muito claro quanto a isso. E falo isso com a maior tranquilidade do mundo, pessoal, porque eu já li o Alcorão, tenho o Alcorão na minha biblioteca e indico para vocês, quem curtir, quem gostar e quiser se aprofundar na área, dá uma lida no Alcorão. E hoje a gente vai tentar tirar isso da cabeça de vocês, essa ideia de que todo terrorista é muçulmano, todo muçulmano é terrorista, tá certo? Porque isso não faz sentido. Gente, quando a gente fala de terrorismo, hum, eu acho que a gente tem que lembrar, né, do principal atentado terrorista que aconteceu na história do mundo, que foi o ataque do dia 11 de setembro. Eu lembro muito bem, estava em casa, assistindo desenho, quando pela manhã o plantão da Globo, aquela musiquinha que vocês já sabem, né? Pam, 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 pronto, danou-se. E eu vi as imagens e fiquei chocado na época, né? 11 de setembro de 2001, é, os americanos foram atacados, né? Um avião atingiu a Torre Norte, um outro avião atingiu a Torre Sul do World Trade Center, as chamadas Torres Gêmeas. Um avião foi enviado para o Pentágono, que é o centro de comando militar norte-americano. No ataque de 11 de setembro, 3.000 pessoas morreram, muitas outras ficaram feridas. E a partir do 11 de setembro, a história dos Estados Unidos mudaram completamente, né? Porque na época o presidente era o Bush, George W. Bush, e a partir dali o Bush ele começou a tomar algumas atitudes para combater o terrorismo, né? Porque aquilo foi um marco na história americana, aquele ataque. E tudo agora era questão de segurança nacional, né? E muitos norte-americanos tiveram aí que enfrentar um período duro de restrições, perda de privacidade, né? O próprio Bush ele cria a ideia do eixo do mal, onde ele elenca aí o Irã, Iraque e a Coreia do Norte. Ele diz que esse é o eixo do mal, né? E diz que os Estados Unidos foram vítima, como sempre os Estados Unidos são vítimas, né? E que a partir dali, se fosse necessário invadir outros países para combater o terrorismo, para combater os homens bombas e por aí vai, ele o faria e o fez, né? Em 2003 os Estados Unidos invadem o Iraque, por exemplo, mandam suas tropas para lá, matam Saddam Hussein, que era o ditador iraquiano. Não era uma peça boa, mas os Estados Unidos o fazem.
e invadem muitos outros países, e nesses países, oh que coincidência, petróleo, né? E os Estados Unidos vão ficar anos, em alguns ele está até hoje, e controlando o petróleo ali. Então, minha gente, o 11 de setembro ele realmente é um marco na história do mundo, só que a gente tem que entender que não foi o único atentado terrorista, não é verdade? O 11 de setembro ele foi atribuído à Al-Qaeda, tá certo? A uma organização terrorista do Osama Bin Laden, né? Tocha, não é Al-Qaeda, não é Al-Qaeda, não, deixe de ser pobre, é Al-Qaeda, traduzindo do árabe para o português quer dizer a base, tá? E aí, gente, o que é que acontece? Depois do 11 de setembro, o Osama Bin Laden passou a ser perseguido, né? Ele passou a ser o número 1 da lista do FBI. O FBI é a Polícia Federal Norte-Americana, né? Então, ele passou a ser o homem mais caçado pelos Estados Unidos, pelo governo americano. E iniciou-se, de fato, uma caçada ferrenha atrás do Bin Laden, né? Que foi encontrado muitos anos depois. Todo mundo acho que acompanhou isso. Ele foi encontrado no Paquistão, onde ele foi morto por fuzileiros navais americanos. Pelo menos é isso que os americanos disseram, que ele foi morto, né? Ninguém viu o corpo do Bin Laden, ninguém viu nada, dando aí margem para teorias, né? De que o Bin Laden não estaria morto, que o Bin Laden estaria preso em algum lugar, em alguma prisão norte-americana, de nível federal, então, enfim. Mas oficialmente o Bin Laden foi morto, né, no Paquistão, e encerrou-se aí uma caçada de anos atrás do cara que foi acusado de liderar aí, de comandar esses ataques do 11 de setembro. E aí, para isso, pessoal, eu queria indicar para vocês, na realidade, um vídeo, tá? Um documentário que tem no YouTube. O nome do documentário é Fahrenheit 11 de setembro. Fantástico. Tudo que você aprendeu sobre o 11 de setembro, esqueça. Você vai mudar drasticamente tudo que você pensa sobre o 11 de setembro. Então, é um documentário muito esclarecedor, tá certo? De Michael Moore, ele é o diretor, tá? O mesmo diretor de Tiros em Columbine, tá? Não sei se já assistiram, mas é um documentário excelente e fala tudo que vocês nunca imaginaram que um documentário sobre o 11 de setembro poderia falar, né? Existem teorias, pessoal, que o próprio governo americano forjou esse 11 de setembro. O próprio governo americano atacou o Pentágono, atacou as Torres Gêmeas, sério, seríssimo, né? Existem indícios de relações comerciais entre a família Bush e a família Bin Laden, né? Então tem muita coisa que eu queria que vocês assistissem e depois a gente discutia, tá certo? Porque é bem interessante. Então não esquece, Michael Moore é o diretor, o nome do documentário é Fahrenheit, tá bom? E aí, crianças, existem muitos grupos terroristas, né, espalhados pelo mundo. Temos aí a Al-Qaeda, temos aí o famoso Estado Islâmico, hoje é o principal grupo terrorista do mundo, né? O Estado Islâmico, que tem como objetivo aí a formação de um Estado Islâmico, de um país muçulmano sob a liderança deles, né? É um grupo terrorista que está sendo responsável pelos mais recentes ataques que nós tivemos aí. Depois eu vou listar alguns para vocês, né? O Estado Islâmico, ele é uma organização terrorista que cresce a cada dia que passa. Uma das coisas que me deixa muito triste, muito indignado, é o fato do Estado Islâmico eles recrutarem crianças. Não são os únicos, tá? Não são os únicos, eu estou pegando aqui como exemplo. Deles recrutarem crianças para fazerem parte da organização terrorista, né? Então você vê crianças de 10, 11, 12 anos
usando um AK-47. Um AK-47 é uma arma de fabricação russa, tá, pessoal? Para quem não sabe, foi uma arma criada no período da Guerra Fria. E a AK-47, conhecida como a Kalashnikov, é uma arma de uso exclusivo do exército russo. Exclusivo. Ser exclusivo só deveria ser usado pelo exército russo, coisa que não é. Você vê nas mãos de meninos de 10, 11, 12 anos que estão a serviço do Estado Islâmico. Meninos de 12 anos que são treinados para matar, sem piedade. E aí são coisas que você olha assim, nossa, é um absurdo, né, Tocha? De fato. Mas o Estado Islâmico tem vídeos bem tensos na internet, vídeos de execuções onde eles cortam cabeças, onde eles colocam pessoas em gaiolas, queimam todas, ou senão eles afundam pessoas em gaiolas e tal. Então é um grupo terrorista que vem se destacando bastante nos últimos anos. E aí a gente tem que destacar uma coisa, né, pessoal? O elemento principal de um grupo terrorista é o elemento surpresa, né? Você não vê, por exemplo, um grupo terrorista chegando assim dizendo, olha, vou atacar o ônibus CDU Boa Viagem Caxangá às 10 horas da manhã, quem tiver dentro vai morrer. Você já viu um negócio desse? Ou um terrorista dizendo, olha minha gente, meio-dia eu vou subir lá no metrô do Recife, em tal estação, papapá, e vou me auto-explodir. Não. Você não vê isso, não é verdade? O elemento surpresa é o elemento principal do terrorismo. Ninguém espera, simplesmente acontece. Quem esperava, por exemplo, 11 de setembro? Ninguém, não é verdade? Mas acontece, e isso é algo que deixa o povo meio que desnorteado, né? Nossa, meu Deus do céu, o que é que aconteceu e tal, em meio à destruição, mortos, feridos e tal. Então é extremamente perigoso. Outro grupo terrorista famoso é o chamado Boko Haram. Boko Haram, ele atua especialmente na Nigéria, tá certo? Onde eles praticam mutilações genitais nas mulheres, utilizam mulheres como mulheres bombas, né? Fazem sequestros, enfim, é um grupo terrorista extremamente sanguinário, tá certo? Temos também o Hezbollah, né, que atua sobretudo no Líbano. Temos o Hamas, fica ali na Palestina. Então temos muitos grupos terroristas em atuação no mundo. Aí uma vez um aluno perguntou assim, mas eu acho que só, por que por exemplo, os Estados Unidos não acabam com o Estado Islâmico ou com a Al-Qaeda? Gente, parece simples, mas não é. Por quê? Porque esses grupos, essas organizações terroristas, são organizações que possuem células. Ou seja, não existe um local, olha, onde é que está a Al-Qaeda? Não, está lá no Oriente Médio, então vamos lá e acabar com eles. Não, não é assim. Existem células, ou seja, eles estão espalhados pelo mundo, em várias células pelo mundo. Então você pode acabar com uma célula em especial, mas não quer dizer que você vai acabar com a organização. Porque você acaba com uma, tem várias no mundo. Entendeu? Então não é tão simples quanto parece. Sacaram? Gente, existem tipos de terrorismo, né? Quais são os tipos de terrorismo? Vamos anotar isso. Tem o terrorismo indiscriminado. Como o próprio nome diz, é aquele tipo de terrorismo que não tem um alvo em especial. Ele é indiscriminado. Posso chegar, jogar uma bomba no ônibus, me auto-explodir no metrô, num local público e tal, que tenha muita gente e tal. Não tem um alvo específico, é indiscriminado. Se faz por fazer, pelo simples prazer de matar, de destruir, de ferir. Temos o terrorismo seletivo. Aí sim, nós temos um alvo em especial. Olha, vamos matar cristãos. Então eu entro num templo cristão, por exemplo, tá certo? Eu sou de outra religião, eu entro num templo cristão, tá lá a missa lotada de gente e eu simplesmente me auto-explodo matando todo mundo que está dentro. Então, foi um terrorismo seletivo. Eu selecionei meu alvo, cristãos, eu vou matar cristãos, então eu vou lá e mato. Tem o terrorismo de Estado também, pessoal, que é quando o próprio Estado ele pratica o terrorismo, né? É quando o Estado ele fere as pessoas, ele
ele mata pessoas, né? Ele usa do poder que ele tem e abusa desse poder. E aí exemplos que a gente pode dar de terrorismo de Estado é o nazismo, por exemplo, na Alemanha, o que Hitler fazia, né, com os judeus, com os homossexuais, negros, ciganos e por aí vai. Isso é o Estado que está ali produzindo aquele terror. O Stalin na União Soviética, ou o Benito Mussolini na Itália, ou aqui no Brasil, o regime militar de 1964 a 85, tá certo? E temos o terrorismo comunal, que é quando, por exemplo, você, para destruir um oponente, ali um alvo, você pega e destrói a plantação deles, ou seja, o alimento, você envenena a água e tal. Então você está atingindo, está produzindo terrorismo numa determinada comunidade, né? E acabando com os principais meios de subsistência dessa galera, beleza? E minha gente, para eu encerrar essa aula aqui, eu queria listar, tá? Eu até coloquei aqui no meu notebook, vou dar uma filadinha, alguns atentados terroristas, né, que aconteceram ao longo do tempo aí, para vocês verem como é o impacto de um atentado, tá? Então eu tenho 11 de setembro, nos Estados Unidos, ataque às Torres Gêmeas, como todo mundo já sabe, e ao Pentágono cerca de 3.000 pessoas morreram nesse atentado terrorista. Tá? Dia 11 de março de 2004, em Madrid, na Espanha, mais um atentado terrorista, né? Explosões que aconteceram em estações de trem.